Oi, Cris, tudo bom? Oi, Gabi, tudo bom aí com você? Também, tudo ótimo. Estou super contente e honrada que você está aqui comigo para ter essa troca, que é super importante no mundo que a gente está vivendo hoje. Eu me propus a fazer esse ciclo de encontros de lançamento do mini manual de autoamor e cuidado, trazendo aspectos não óbvios do autocuidado, né? Porque a gente fala muito de sono, movimento, alimentação, mas na verdade todo o nosso entorno tem um impacto gigante na gente, né? E todas essas discussões que estão em pauta, raciais, de equidade de gênero, elas têm um impacto direto na nossa vida, no nosso bem-estar, principalmente a gente que é mulher. Então, eu Sim, fico super grata com a sua presença aqui, porque você realmente tem muita história para compartilhar, muita sabedoria, uma jornada bem bonita aí. E obrigada, eu agradeço. eu também vou aprender muito aqui te ouvindo, né? Acabo aproveitando o gancho das entrevistas para aprender um monte. É, sempre uma troca, né? Sempre uma troca de experiências. Com certeza. Então, para começar, eu queria te convidar a se apresentar e contar um pouquinho da sua jornada mesmo, o que te motivou, né? Você já contou um pouquinho para mim de spoiler, mas conta aí para o pessoal, qual foi o gatilho que te fez realmente sair da liderança corporativa e resolver empreender para mudar as injustiças que nós mulheres ainda enfrentamos? Bom, Gabi, bom, para quem está aqui com a gente, eu sou a Cris Kerr, eu sou uma pessoa que eu gosto de transformar, né? Eu gosto de trazer um novo olhar, né? De como que a gente pode sair do nosso dia a dia e trazer realmente essa transformação. Então, como é que eu comecei, né? Muitas vezes as pessoas olham para mim, esse já é um primeiro conceito, né, Gabi, e falam assim: ah, ela é loira de olho azul, nunca teve dificuldade na vida, ou ela não faz parte da diversidade. Daí sim eu faço parte da diversidade, porque todas as pessoas são diversas, seja pelas suas características, como gênero, raça, orientação sexual, né? E também pelas nossas características da diversidade cognitiva, que são os pensamentos, né, ideias e tudo mais. Então, lá atrás, eu trabalhei em setores muito masculinos. Então, eu trabalhei numa empresa de engenharia, depois eu trabalhei no setor de telecom e depois eu fui para o setor metroferroviário. E eu sempre sofri muito por ser mulher num ambiente com poucas mulheres, né? E em uma dessas empresas que eu trabalhei, eu era gerente de marketing, eu tinha um diretor, ele foi mandado embora. Quando ele foi mandado embora, simplesmente contrataram outro homem para o lugar dele. E esse outro homem, ele veio de uma consultoria, então tudo bem, né, com novas ideias e tudo mais. Ele não era da área de marketing e veio para ser diretor de marketing. E aí ele chegou, começou a trocar comigo e tudo mais, e eu sou uma pessoa super aberta de mostrar tudo, olha, é assim que acontece, assim que a gente faz e tudo mais. Depois de 3 meses, ele sentou comigo e falou: Cris, eu não entendi por que que eles me contrataram, porque você está preparada para esse cargo, né? Então, eu vou conversar com o CEO, que era um homem, com a CFO, que era uma mulher, para falar que você deveria sentar aqui nessa cadeira, né? Talvez você precise de um inglês mais forte, era uma empresa americana, mas que a gente já tinha call toda semana, então já era algo que eu conseguia me virar bem, né? E aí ele chamou esses dois C-levels para falar: olha, vamos colocar a Cristina, eu estou deixando a empresa. E eles me falaram: olha, então você vai ter a oportunidade de provar que você realmente tem capacidade para sentar nessa cadeira. Vai ficar 1 ano fazendo os dois papéis, né? Como interina aqui no cargo, e daqui 1 ano, se realmente você comprovar que você tem competência, aí a gente te dá o salário e te dá o cargo efetivamente. Bom, eu falo que eu, como uma boa capricorniana, falei, daí que eu vamos, né, vamos provar. Só que quando chegou lá no final, foi tão desgastante esse ano, foi tão tóxico para mim, que quando chegou lá no final, eu falei, putz, ok, consegui, né, peguei a cenourinha aqui, mas a que custo que eu peguei essa cenoura? E foi tão ruim para mim que daí, quando, ok, você vai ficar e tudo mais, eu falei, não quero mais. Então agora eu quero sair daqui e quero ajudar a fazer essa transformação. Então, uma das coisas que eu fiz foi um MBA, e nesse meu MBA, que era de Gestão Estratégica e Econômica, eu elaborei um fórum.
E eu comecei, então, como eu sempre falo, normalmente a gente vem pela diversidade, pela nossa dor, né? A minha dor era ser uma mulher que não tinha o mesmo reconhecimento de um homem no mercado de trabalho. Então, eu lancei um fórum, foi primeiro evento no Brasil para falar sobre diversidade e inclusão, mas focando em liderança feminina. Foi um fórum chamado Fórum Mulheres em Destaque. Esse ano ele está completando 10 anos, a gente não vai fazer o evento, a gente vai deixar para fazer no ano que vem. Com o tempo, eu fui percebendo o seguinte, puxa, legal, mas fui convivendo com mulheres negras, fui convivendo com mulheres LGBTs, com homens LGBTs, com homens negros, e fui falando, puxa, né, eu tô falando só das mulheres, de todas as mulheres, mas cadê os homens que também são LGBTs, os homens negros? Poxa, vou lançar outro fórum. Aí lancei um outro fórum chamado Fórum Gestão da Diversidade e Inclusão, e depois lancei um outro fórum chamado Fórum Diversidade nos Conselhos, porque também a gente não tem diversidade nenhuma nos conselhos do Brasil. E aí, com isso, eu lancei também a consultoria, porque as empresas iam no nosso evento e falavam, poxa, legal, mas como que eu faço isso dentro da minha empresa? Como que eu tenho um programa e tudo mais? Então, eu acabei indo por essa minha dor, e depois de estudar muito, né, eu fui fazer um mestrado que eu defendi esse ano sobre o impacto do viés inconsciente na carreira das mulheres, e eu percebi que, puxa, isso que eu tinha sofrido lá atrás tem um nome, chama viés de desempenho. O que é isso? Normalmente, os homens brancos, eles vêm para as empresas como high potential. Então, ele é um super potencial, ele é um talento que a gente desenvolveu o talento dele, mas ele já vem lá em cima, que foi o que aconteceu. E as mulheres, elas vêm como, vamos ver se ela realmente é boa, a gente pode até testar, mas vamos ver se ela tem competência. O homem já vem como potencial talento aqui em cima. E a gente vem aqui, ainda tem que, correr atrás para a gente mostrar que realmente a gente tem a competência. Então, foi exatamente isso que aconteceu, eu não sabia o nome disso. E isso é uma das coisas, Gabi, que faz com que a gente não se sinta preparada, né, para estar no mercado. Porque, poxa, se eu tenho que provar tanto, se eu tenho que fazer tanto, será que eu... Daí eu começo a achar que eu também não estou preparada, né? Com Então, certeza. essa é a história da Cris. Por que a Cris se envolveu com diversidade e inclusão? Foi pela minha dor lá de trás, por entrar nos mercados e ter que provar o tempo inteiro que eu era realmente competente, que eu tinha as competências para estar nos lugares que eu estava. Isso faz com que nós mulheres também duvidemos do nosso valor, né? Como força produtiva, né? Como seres humanos. Então, desencadeia muitas outras coisas que vão levando a gente para relacionamentos tóxicos, ligações codependentes, né? Já que a gente não tem o nosso espaço garantido para se expressar no mundo como um ser É. potente, né? Que tem a capacidade de realizar tanto quanto um homem, né? E Então, até, Gabi, deixando a gente com uma síndrome que, na verdade, não é a síndrome da impostora, é a síndrome do impostor, porque homens também têm, que é sempre estar com esse medo de, puxa, será que eu estou preparado? Será que eu tive uma fraude? Puxa, eu consegui chegar até aqui, mas foi sorte. Eu vejo muitas mulheres falando, né? Ah, eu cheguei até aqui, eu tive uma sorte. Eu falo, não, amor, você é competente. Você tem a mesma síndrome que eu tinha lá atrás, né? A mulher mostra menos isso, eu sou competente, ela faz menos conexões estratégicas, ela fala menos do trabalho dela, porque dependendo de como ela falar, ela vai ser vista como, nossa, como ela é metida, como ela se acha, né? Porque são vieses que não estão associados à mulher, mas sim ao homem. Então, a gente tem um longo caminho aí pela frente, né? inclusive entre as mulheres, né? Da gente conseguir se apoiar mais mesmo, né? De É. verdade, assim, que é uma mudança de cultura bem profunda, né? Ter E mais sororidade, né? Que é esse apoio, né? De mulheres com mulheres. Então, a gente vê uma mulher se destacando na empresa, fala, puxa, que legal! Você viu? Olha o que ela fez. Dá holofote, né? Dá mais luz para as outras mulheres, ajudar outras mulheres a subir. Eu vejo muito em empresas que eu já fui e que é uma diretora, uma mulher que chegou até ali, ela fala, mas se eu conseguir chegar, todas podem. Não! A que custo? A que toxicidade, né, Gabi? Que ela chegou lá. Então, vamos deixar o ambiente sem essa toxicidade, né? Ou pelo menos minimizar isso para que o que eu passei, eu não quero que outras mulheres passem, né? Eu falo que muito disso da minha luta para transformar os mercados em ambientes mais diversos e inclusivos, porque inclusividade é o fator principal da diversidade, é porque eu também tenho uma filha de 15 anos que eu quero que a hora que ela decida ir para uma empresa, que ela fale, puxa, mãe, eu estou feliz trabalhando nessa empresa. Puxa, mãe, aqui realmente é um ambiente que me acolhe, que eu sou respeitada, que eu tenho pertencimento, né? Então, eu falo que é muito porque
eu quero que essas meninas que estão chegando aí venham para o mercado que tem uma receptividade maior do que muitas microagressões que eu sofri, né, durante a minha carreira toda. Com certeza, e é muito importante que a gente pare de normalizar o estado de patologia social que a gente está vivendo, né? Então, se ano passado a Organização Mundial de Saúde mostrou, né, que o índice de burnout, esgotamento por estresse, está em 37% no mercado brasileiro, e essa doença foi associada aos ambientes de trabalho, a gente já sabe que a postura dos líderes, inclusive os vieses que ele carrega, acabam contagiando os funcionários, contagiando a cultura e diminuindo a produtividade, diminuindo a lucratividade. Então, todo mundo perde, né? Então, na verdade, quando a gente levanta essa bandeira da diversidade, da equidade, a gente não está pensando só na gente, a gente está pensando no bem-estar do todo, né? Exato, porque quando a gente muda a cultura, quando a gente transforma a empresa num lugar inclusivo, não é só para as mulheres, né? É para que todas as pessoas se sintam bem. E inclusão é uma palavra que a gente associou a pessoas com deficiência, mas na verdade inclusão é como eu vou tornar esse ambiente fértil para que eu traga as pessoas que são diversas e elas consigam pertencer a esse ambiente, para que elas consigam participar, que elas tenham voz, para que elas se sintam pertencentes, né? Sejam respeitadas. Então, não é para a mulher, é para a mulher e para os homens, né? E um ponto também, Gabi, que a gente precisa pensar muito, que a gente fala, né? Os ambientes são tóxicos, eles são tóxicos, muito tóxicos para as mulheres, mas eles também são tóxicos para os homens, né? Porque esses homens também têm que vestir uma máscara e fingir que ele é o super-herói, que ele dá conta de tudo, que ele não tem medo, sendo que óbvio que tem, né? Então, a gente pode falar da síndrome da impostora, falar que a gente tem medo, que a gente não se sente preparado. Um homem não pode falar isso. Se ele falar isso, ele é menos líder, né? Não condiz com o comportamento que é esperado. Então, assim, tornar esse ambiente melhor para todas as pessoas, né? Para todos, como eu gosto de dizer, os seres humanos, porque por trás daqui tem um ser humano, né? Que às vezes a gente está desumanizando esses seres humanos, mas tem um ser humano aqui, né? Com certeza. Isso me lembrou do papo que a gente teve outro dia, que a gente estava conversando sobre vulnerabilidade, né? O quanto que esse conceito está crescendo, mas ainda está engatinhando, né? Ainda no Brasil. É embrionário, né? Total. A gente sempre associou a vulnerabilidade à fraqueza, mas todas as pesquisas mostram claramente o contrário, né? Que na verdade as pessoas mais corajosas, as pessoas mais felizes, são aquelas que conseguem se vulnerabilizar mais e pedir ajuda. E aí eu lembro que eu até te trouxe um exemplo do último livro da Brené Brown, que é a maior pesquisadora de vulnerabilidade, vergonha que tem no mundo, em que ela foi dar uma palestra para uma equipe de generais do exército, né? E que era muita frieza, né? Imagina aquela hierarquia, né, de exército. Eu sou filha de ex-militar, então realmente já estou acostumada, mas para quem não conhece, assim, é um choque, né? Tipo, nossa, quanta formalidade, quanta lealdade, mas ao mesmo tempo quanta dificuldade de acessar. Toxicidade, e quanta toxicidade, né? Total, total. E aí ela promoveu uma reflexão muito profunda, né? Esse livro se chama Dare to Lead, né? Ouse liderar. E ela promoveu uma reflexão muito profunda em que ela perguntou para essas pessoas quantas decisões erradas que impactaram a sua equipe vocês já tomaram por não poder pedir ajuda num momento difícil. E aí todo mundo ficou em silêncio. E aí realmente ela pegou o pessoal. Nossa, a vulnerabilidade realmente é importante para o bem-estar coletivo, sabe? Então, assim, uma virada de chave, né, que precisa acontecer para a gente perceber a importância disso, né? Às vezes a gente vê, por exemplo, né, uma liderança que aquela pessoa tem um comportamento, então ela é muito boa para se relacionar,
mas ela não tem ela não é uma pessoa que é muito boa de ver os números, de ver os detalhes. Aí a pessoa fala assim para mim, e aí eu tenho que desenvolver isso? Eu falei, não, aí você tem que ter alguém na tua equipe muito bom, muito boa, que venha com essa competência ou que tenha esse comportamental. Então, o que faz uma liderança inteligente? Ela não tem todas as respostas, que é isso que está muito relacionado à vulnerabilidade, né, Gabi? Eu não preciso ter todas as respostas, eu preciso ser inteligente o suficiente para não ter viés de afinidade e colocar todo mundo igual a mim. E aí eu tenho pessoas que têm estilos comportamentais diferentes, que pensam diferente de mim, mas aqui vai o primeiro desafio da diversidade, que é aprender a escutar, né? Porque a gente acha que ouvir e escutar são duas coisas iguais e não são, né? Então, eu trago as pessoas que pensam diferente, que têm um estilo comportamental diferente, que fazem diferente de mim, porque ela vai fazer diferente. Se eu faria assim, ela vai fazer assado. Aí eu tô aberta a isso, né? Então, o primeiro ponto é escutar. A gente ouve. Então, ouve são as palavras entrando pelo meu ouvido. Agora, realmente, o escutar é um processamento cerebral, né? A gente escuta com o cérebro. Então, dar sentido. A gente aprendeu a escutar para responder o outro e não para entender. E aí eu tenho que aprender a escutar para entender um ponto de vista que é diferente do meu. E que ótimo que é diferente. Porque se é diferente, vai agregar alguma coisa. Se é igual, não vai agregar nada. Então, eu falo, a liderança que é inteligente é aquela que mostra vulnerabilidade, porque eu tenho um time de pessoas excelentes que estão aqui, de pessoas que têm talentos diferentes para agregar ao time. E não eu tenho que ter todas as respostas, né? E aí, o primeiro ponto é aprender a escutar, então, né? Porque é muito natural, é muito tendencioso nosso, de quando eu escuto algo que é diferente daquilo que eu penso, eu já corto escutar, vou lá para o meu inconsciente buscar todas as respostas, né? Criar essa resposta, né? Trazer a forma como eu vou responder, e eu já não escutei o que a pessoa tem para falar. Então, aqui está um grande desafio da diversidade, que é aprender a escutar. Eu falo que a gente tem curso de comunicação para se comunicar, mas e para escutar? Porque também a liderança que escuta mais, ela vai trazer novas ideias, ela vai trazer mais para o time dela, né? Então, escutar é muito. Até a gente fez um EAD agora que a gente lançou sobre diversidade, inclusão e vieses inconscientes. Eu trouxe uma especialista em comunicação, que é muito minha amiga, que é a Mara, para ela falar sobre isso. Ela estava falando até que, olha que interessante, que isso eu não sabia, Gabi. Você vê como a gente aprende? A gente está há muitos anos trabalhando com isso, mas a gente está sempre aprendendo. E ela trouxe que, inclusive, o escutar, o forçar o cérebro a escutar, faz com que a gente tenha menos problemas mentais quando a gente envelhece, porque usa partes do cérebro que a gente não está acostumado a usar. Eu achei sensacional, isso eu não sabia. Falei, puxa, tá vendo? Então, escutar ainda ajuda a gente a usar partes do cérebro que a gente não usaria. Não é sensacional? Maravilhoso! E outro aspecto da escuta ativa é que quando a gente está tenso, a gente tem uma tendência a querer controlar mais todos os resultados. Inclusive, o ouvir vem muito relacionado à atenção, né? Você já está ouvindo, querendo saber o que a pessoa falar, para resumir, para não perder tempo, né? Aquela coisa. Elaborar a resposta aqui já, né? Sim, né? Então, a incapacidade de escuta também tem a ver com essa necessidade de proteção, com a incapacidade de se vulnerabilizar. Então, esses temas são totalmente atrelados, né? Sim. E acaba sendo um empecilho ao aprendizado, né? Porque como você vai aprender o resto da vida se em algum momento você para de ouvir, né? Achando Exato. que já tem as respostas, enfim. Bom, esse tema é muito legal, mas eu quero saber a sua caminhada de fóruns, né? Porque esse foi só o primeiro que você lançou. Foi. E como que foram os outros? Agora parece que você vai juntar um grandão. Conta pra gente. Porque o que acontece, né? A gente percebe hoje em dia que as empresas estão em maturidades muito diferentes. Então, tem muita empresa que começou falando de gênero, né? Então, falando aí de como dar mais visibilidade para as mulheres dentro do corporativo. Aí a gente vê que tem empresas, por exemplo, que já estão muito bem falando de gênero, mas estão criando outros pilares, como o LGBT, por exemplo. Então, não faz mais sentido a gente ter 3 fóruns diferentes. Faz sentido a gente juntar todos. Então, ano que vem, a gente vai ter aí o lançamento, já vamos lançar esse ano,
o Super Fórum, né, que vai ser a 10ª edição, porque ele vem como na verdade, seria 10 do Fórum Mulheres em Destaque, 6 do outro e 4 do outro, então seriam 20. Mas a gente vai lançar como a 10ª edição, como se fosse o Fórum Mulheres em Destaque, que a gente está fazendo a 10ª edição dele, e vai ser o Super Fórum, onde a gente vai ter vários temas, então palcos paralelos com temas, então ali eu queria falar sobre gênero, aqui eu quero falar sobre raça, falando também sobre interseccionalidade, trazendo todos esses temas super atuais aí, de relacionados à diversidade e inclusão, liderança inclusiva, transformadora, e vai ser em outubro do ano que vem. Que bacana! O que acontece nesses fóruns? Você faz uma curadoria bacana de quem está atuando aí e conta mais pra gente. A gente faz uma curadoria de todas as empresas que realmente estão trabalhando diversidade e inclusão verdadeiramente. A gente fala verdadeiramente porque a gente percebe que tem algumas empresas usando esse momento para falar, poxa, eu sou super diversa, eu sou super inclusiva, faz propaganda, faz coisa. Mas efetivamente você está fazendo dentro da sua empresa? Então a gente sempre recomenda que primeiro faça dentro da sua empresa e depois você fala para fora, né? Porque senão vem uma cobrança de, ok, você está fazendo muito fora, mas o que você está fazendo dentro? Ah, eu estou fazendo propaganda lá falando que eu tenho produtos e serviços para o público LGBT, mas como são as pessoas LGBTs no seu ambiente de trabalho? Elas se sentem bem? É um ambiente acolhedor ou não é um ambiente acolhedor, né? Então, isso que a gente fala para as empresas, trabalhem dentro. Então, a gente traz empresas que estão realmente trabalhando em diversos pilares. A gente monta um painel com CEOs de empresa também. Então, como que essa liderança está se engajando? Porque todas as pesquisas mostram que se a liderança não estiver engajada, muito difícil do programa de diversidade e inclusão e de mudar mesmo uma cultura, né? Então, a gente traz empresas, a gente traz pessoas para contar o que elas têm fazendo, então dinâmicas, o que eles têm aplicado dentro da empresa, é muito ação, sabe? Quais as ações, como é que eu posso implementar, benchmark mesmo, mas real, ali na hora, né? E muitos também líderes mostrando o que eles estão fazendo para se engajar, para transformar suas corporações em ambientes mais diversos e inclusivos. A gente normalmente lança uma pesquisa, então, ano passado, a gente fez uma pesquisa da CKZ Diversidade com a Fundação Getúlio Vargas e o Great Place to Work, com empresas que são diversas e inclusivas para mostrar os benefícios que essas empresas têm. E todo ano a gente está renovando agora essa pesquisa também. Então, é super assim, de o que eu quero saber sobre diversidade e inclusão. Participa do fórum que você vai ter um negócio assim bem atual, assim. Super bacana. E o que você vê assim que são ações e programas bem importantes para promover essa cultura dentro das empresas? Olha, uma das ações que a gente tem visto que é muito bacana, tem duas ações muito legais. Uma é a mentoria, mas não é a mentoria informal, é a mentoria formal. Isso pode ser para grupos de mulheres, para grupos minorizados, que seriam então grupos LGBT, de pessoas LGBTs, de pessoas negras. A gente tem visto mentoria reversa, então, o grupo de pessoas jovens dando mentoria para as pessoas mais velhas, então, para entender modelos mentais que são diferentes, porque hoje um grande desafio das empresas também vai ser o geracional. São 4, no mínimo 4 gerações nas empresas, às vezes 5, com modelos mentais completamente diferentes. Então, nada mais do que criar diálogo e pontes entre essas pessoas, que é o que a gente sempre fala, né? Então, a mentoria é um dos processos que tem dado um resultado incrível. O coaching. Então, a gente fala muito da palavra empoderamento, né? Por que a gente usa essa palavra? Porque ela vem do inglês, a ONU usa muito essa palavra, que é o empowerment. E muitas vezes essa palavra, ela incomoda os homens e as mulheres. E os homens falam o seguinte, né? Peraí, poder é um dos valores muito fortes dos homens. Então, se eu vou tirar poder do homem, eu vou dar esse poder para quem, né? Poder é muito importante. Então, empowerment para os homens já não é legal. Para as mulheres, elas falam, mas por que eu preciso ser empoderada? E, na verdade, o empoderamento é um fortalecimento das competências e da autoestima da mulher ou dos grupos minorizados, né? Então, o coaching em grupo é
sensacional. Porque você vê que aquela outra pessoa também tem aquele medo, também tem aquele receio, também passou por coisas que você também passou. Então, junta aquele grupo para fortalecer aquelas pessoas, né? Então, o coaching em grupo é muito legal. O mentoring é muito legal. A gente tem uma outra ferramenta que também é sensacional, que é o coaching individual para liderança inclusiva, que é, por exemplo, tem empresas que a gente já fez o trabalho de diversidade e inclusão em todos os níveis. Aí alguém saiu da empresa, veio uma outra liderança que não é inclusiva. Então, como a gente já trabalhou na empresa, já tem pessoas negras, já tem pessoas LGBT, já tem mulheres, já tem toda a diversidade. E aí vem uma liderança que faz piada, faz brincadeira, tem comportamentos inadequados. Então, a gente dá um coaching individual para aquela pessoa ter uma percepção do que ela está fazendo, porque o coaching parte do princípio que, né, aí você pode falar tão bem quanto eu disso, que é algo que você domina também, né, Gabi? O coaching a pessoa tem que querer. Então, lógico que a empresa vai oferecer, mas se essa pessoa não se dedicar de corpo e alma, se ela não quiser estar ali, não vai ter mudança nenhuma. Então, pelo menos nos que a gente tem feito, a gente também usa muito, Gabi, algo que é um pouco diferente de outras consultorias, que a gente usa muito comunicação não verbal. Então, não adianta eu chegar lá e falar, você é um machista, você é um racista, você... Uma coisa é você falar isso, e a outra coisa é você falar assim, que eu sempre falo, né? Olha como vocês trazem. Ah, porque vocês são machistas. Então, vamos trazer de uma outra forma. A cultura do Brasil, ela é machista, o que faz com que você replique comportamentos e atitudes machistas no seu dia a dia. Será que é diferente? Total. Totalmente, né? A você é racista, olha, os filmes que você viu, as novelas que você viu, o vocabulário que a gente usa faz com que você incuta dentro de você, no seu inconsciente, o racismo. Então, por exemplo, o filme que a gente viu, quem era o ladrão? Quem era o traficante? Quem era a pessoa do mal? Era a pessoa branca ou era a pessoa negra? Ah, era a pessoa negra, tá. Aí, dentro do nosso vocabulário, a gente usa mercado negro, a lista é negra, a ovelha é negra. Então, isso incutiu dentro da gente. Então, eu não sou um racista porque eu quero ser um racista, eu sou um racista porque isso está dentro do meu inconsciente. Se eu não trago ele para a consciência e começa a mudar, eu estava dando treinamento para pessoal de RH. Daí, uma menina do RH falou: porque eu sempre fui a ovelha negra da família. E daí, eu poderia falar, não é assim que usa mais. Eu falei, olha, você vê como a gente usa termos sem a gente perceber. Então, eu já uso assim, ó, que eu sempre usava ovelha negra, né? Até eu entender, né? Já faz tempo que eu não uso mais. Então, eu falo assim, eu sou ovelha diversa da família. Aí ela, que legal, adorei. Vou usar ovelha diversa também, entendeu? Então, é o jeito com que a gente fala para a Nossa, pessoa. realmente muitas coisas para mudar, né? Nossa, imagina, ovelha negra, nem eu tinha parado para pensar nisso, de tão incutido que tá, né? Isso É, que é importante a gente lembrar, porque nós, homens e mulheres, somos filhos dessa cultura, né? Então, mesmo que para nós, mulheres, alguns comportamentos estejam mais claros, se fosse tudo um mar de flores, a gente não ia ter tanta competição entre mulheres também. é. Né? Então, isso é um aspecto do machismo presente nas Uhum, mulheres. uhum. Então, é complexo, né, apontar os dedos para falar com os homens, porque além da gente afastá-los, né, de todos os diálogos possíveis de transformação, a gente também não assume a nossa responsabilidade como criadoras dessa cultura, como mães desses Sim, homens, né? sim, sim. Porque, enfim. E um outro ponto também importante, Gabi, é assim, não são os homens que são machistas, as mulheres também são. O que é machismo? É replicar uma cultura em que supervaloriza os homens em detrimento das mulheres. Então, eu vou dar um exemplo. Na minha casa, eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. A minha mãe falava, não era o meu pai que falava, era a minha mãe. Meninas, tem que lavar louça. Eu falava, não, mas e meu irmão? Faz um rodízio, cada dia um lava. Ela falava, não, ele é menino. E daí que ele é menino? Então, a minha mãe aprendeu assim. Eu lembro quando eu era mais jovem, minha mãe falou: eu vou te levar num curso de costura.
Porque a sogra da minha mãe, a minha avó, mãe do meu pai, ela vinha na minha casa, abria os armários para ver se as meias do meu pai estavam costuradas, porque a minha mãe tinha que aprender a costurar a meia dele. Então, assim, você vê, e ela tentou passar isso para mim, e lógico que eu não peguei um monte de coisa, né? Então, mas é isso que essa mudança cultural começa na gente. Então, eu não vou virar para minha filha e falar, você tem que fazer isso porque você é menina, né? Então, eu não vou virar para o... Hoje, eu tô num casamento que o meu marido atual, ele tem 2 filhos de outro casamento. Então, eu não falo, Eu olha, não Beatriz e Amanda, vocês têm que lavar tenho que lavar louça. louça. Eu falo, Eu falo, Gabriel, hoje é seu hoje é dia, seu dia. entendeu? Sim, sim. E olha que interessante, né? A minha mãe era tão traumatizada com isso, né? Porque ela cresceu nessa cultura em que ela não podia, né? Fazer as coisas fora, virou dona do lar mesmo, que ela proibiu eu e a minha irmã de fazer serviços domésticos. Assim, tipo, vocês não vão fazer nada disso, porque vocês vão estudar e trabalhar fora. Então, como que vai rolando, né? A gente vai lidando com esses traumas, né? Tentando não passar adiante, tentando transformar. E esse é bem o papel desse momento de mundo que a gente está vivendo, né? Que é realmente a gente fechou para balanço, a gente está vendo tudo, né? O que funciona, o que não funciona, como transformar essa realidade e com certeza a diversidade e todos esses novos aspectos que estão sendo apresentados são o cerne de tudo, basicamente, né? Porque eu acho que consegue abarcar todas essas esferas do ser humano, das nossas sombras coletivas que a gente renega, a nossa dificuldade de lidar com a dor, com a complexidade do mundo, com as incertezas, tudo isso fica refletido na nossa dificuldade de lidar com o diferente, de certa forma, né? É. E eu queria saber, na verdade, te ouvir dizer, né, esse novo termo, que interseccionalidade, né? Que a gente está utilizando bastante agora, vejo muito nas mídias, mas vejo definições terríveis. Então, já que você tem mais propriedade, explica pra gente o que é. Tá. Você tá me ouvindo? Tá, né? Tô. Tá bom. Uhum. Já que deu uma falhada aqui no meu áudio na hora que eu tava falando, achei que tinha. O que é interseccionalidade? É a sobreposição de identidades. Então, por exemplo, hoje, quando eu me olho no espelho, eu vejo uma mulher. Para mim, a cor da minha pele não faz diferença nenhuma, né? Então, hoje a crise, eu olho muito mais pelo gênero. Mas uma mulher negra, ela tem 2 sobreposições. Ela tem raça e gênero. Então, lógico que eu também tenho, porque eu sou uma pessoa branca, mas isso não causa nenhuma discriminação a mais a minha cor da pele. Para ela já causa. Então, a interseccionalidade é a sobreposição de identidades, mas que geram discriminação e preconceito. Então, quanto mais, a gente gosta de explicar por uma outra forma que eu acho que é até mais fácil de entender. Quanto mais caixinhas da diversidade eu faço parte, então, se eu faço gênero, raça, LGBT, pessoa com deficiência. Quanto mais caixinha eu faço parte, maior vai ser a discriminação. Então, uma mulher tem uma discriminação, que é o meu caso. Uma mulher negra tem mais discriminação, porque eu estou falando de 2 intersecções, gênero e raça. Uma mulher negra lésbica tem 3. Uma mulher negra lésbica com deficiência tem 4. Então, olha quanta sobreposição. Uma mulher negra lésbica com deficiência e que mora numa comunidade tem 5, que eu tenho a social aqui também. Então, quanto mais sobreposição, maior o nível de discriminação e preconceito que essa pessoa passa. Então, isso é interseccionalidade. Seria fácil a gente explicar se tivesse aqui, se fosse mais visual, a gente colocasse assim, tipo uma bolinha gênero, aí tem uma intersecção, uma outra bolinha aqui que pega um pedacinho dessa de raça, uma outra que tem raça junto com LGBTI. Então, são essas sobreposições. Mas acho que ficou claro, Gabi? Ficou super claro. E Tá. como que você endereça isso, assim, quando você vai para empresas que têm um alto nível de interseccionalidade, assim, que é um pouco mais complexo, Primeiro né? que é difícil ter um alto nível de interseccionalidade, tá? Porque as empresas hoje, pelo menos todas que a gente trabalha, elas são majoritariamente brancas. Então, esse já é o primeiro desafio que a gente tem, tá?
elas são majoritariamente brancas. As poucas mulheres que estão na liderança são mulheres brancas, né, que chegaram em cargos de gestão ou de liderança, elas são brancas. O que a gente faz nas empresas, Gabi, é o poder das histórias. Então, as histórias têm um poder, né, de te mudar emocionalmente, de te conectar com as causas muito grande. Então, primeiro, quando a gente chega e a empresa não tem um programa de diversidade, não tem os grupos de afinidade, a gente não começa criando grupo de afinidade. A gente começa criando um grande comitê de diversidade com a alta liderança engajada e que esse comitê tenham pessoas diversas. E aí a gente começa a contar as histórias. Então, você vai ouvir a história de uma mulher lésbica, de uma pessoa que é gay, se tiver uma pessoa trans, o que é super difícil também, de uma pessoa negra, de uma pessoa com deficiência, de uma pessoa com uma outra cultura, de uma pessoa de um nível social que conseguiu chegar na empresa. Então, assim, a gente traz o poder das histórias para as pessoas contarem e você ir se mobilizando, entendeu? Porque eu vejo por mim, se a gente já tem os grupos de afinidade, né, nas empresas, o que a gente precisa criar é conexão entre eles, tá? Porque as pessoas normalmente vão para o grupo pela sua maior dor. Então, o que acontece nos grupos de afinidade das empresas? A mulher branca vai para o de gênero. A mulher negra vai para o de raça. A mulher branca com deficiência ou a negra com deficiência, ela vai para o de pessoas com deficiência. O de geração, a gente tem mais pessoas jovens no de geração, é mais comum. O de LGBT, aí se a pessoa ela faz parte do grupo LGBT, ela vai para o grupo LGBT. E sabe para onde vai o homem branco, hétero e cisgênero? Para nenhum. Porque ele acha que ele não faz parte da diversidade, entendeu? Então, por isso que é tão importante engajar os homens brancos, héteros e cis que estão na liderança e nos cargos de gestão para eles participarem dos programas. Sim. Porque eles não acham que eles são diversidade. Porque como tem esses grupos dentro da empresa... Então, vamos lá. Você é um homem branco, hétero e cis, e você vê lá, grupo mulheres, grupo pessoas com deficiência, grupo geração, que ele acha que é a geração mais jovem, grupo LGBT, grupo pessoas com deficiência. Bom, você não faz parte de nenhum desses daqui, eu não faço parte da diversidade. É outro conceito que é errado. Nossa, isso é muito interessante que você está trazendo, porque recentemente uma organização super bacana fez uma campanha para diminuir a violência doméstica durante a pandemia, né? Tiveram várias campanhas, né? Mas essa eu achei bem criativa, não quero citar nomes. E aí ela fez um post divulgando, né, o trabalho, super bacana, super prestativo. E aí, mulheres comentaram: cadê a diversidade? Só tem mulher branca nesse vídeo. Era um vídeo de divulgação de um serviço de apoio à vítima de violência familiar. E aí a gente já entra numa outra caixinha, né? Que se não tem alguém negro, né, uma pessoa ruiva, uma coisa diferente ali na comunicação, já não tem mais direito de falar sobre nada porque não está dentro da pauta, está desatualizado, né, que é o que você falou. Como que eu, uma pessoa loira, tenho o direito a falar de diversidade? Eu tinha que ser trans, ou eu tinha que ser negra, porque senão não tem validade, né? Então, a gente tem, como ser humano, uma necessidade muito grande de colocar coisas em caixinhas para conseguir se sentir seguro, né? É impressionante, né? O quanto O que cérebro mesmo... faz isso naturalmente, né? O cérebro, ele é uma máquina de associação e de encaixotar mesmo, né? De colocar, olhar e pum, tá aqui. Essa aqui, aqui, essa aqui, aqui, essa aqui cabe nessa caixinha. Ele precisa associar para ele gastar menos energia. Só que esse segundo momento, depois que se associou, que é o gatilho que a gente precisa ter, né? Puxa, olha, eu tô estereotipando essa pessoa. Puxa, olha, eu tenho um preconceito contra essa pessoa. Puxa, eu percebi que eu tô fazendo isso. É esse ahá que precisa vir e que não vem, entendeu? Mas assim, a gente tem percebido, por exemplo, eu fiz uma live na semana retrasada com o Renato, que dá para falar, porque não tem problema, que ele é CEO da Recarga Pay. Eu achei sensacional o que ele fez, né? Porque ele está dando um exemplo. Ele ganhou um prêmio, foi chamado para receber um prêmio, e só quem tinham recebido os prêmios eram homens brancos.
Aí ele pegou e falou, olha, desculpa, eu não vou. Aí ele fala, não, olha, não, mas também temos homens gays. Aí fala, não, a gente até tem mulher, mas ele falou, poxa, mas não tem uma mulher negra. Então, isso precisa ser algo que precisa começar, não que desmereça a campanha, mas precisa ter um olhar, porque quando a gente está falando de violência contra as mulheres, que mulheres que a gente está falando? Será que só mulher branca que passa violência doméstica? Não, quando a gente vai ver os números, a gente tem um número imenso de mulheres negras, né? Então, essa falta de representatividade, ela precisa ser falada, e lógico que não destruir a campanha, que é o que aí acontece, né? Aí destrói a campanha, que é super bacana. Não, mas falar, puxa, olha, próxima vez, pense em ter mais representatividade, porque é uma coisa que as empresas não pensam, para o cérebro é fundamental ter representatividade. Então, porque muitas mulheres entram na empresa, vamos pensar na mulher branca, ela entra, só tem homem na liderança. O que o cérebro dela conta para ela? Uma historinha. Essa empresa não é para você. Sabe quando você vai chegar lá? Nunca. É isso que o cérebro conta para ela. Uma mulher negra, não tem nem mulher branca, mas mais difícil ainda que vai ser para essa mulher negra. Então, a representatividade ela é fundamental para o cérebro, para ele se reconhecer, entendeu? Aí as pessoas falam, por que a gente chega, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela faz seleção de pessoas negras para as empresas. Ela fala, a pessoa negra chega lá e ela não quer ficar na empresa. Sabe por quê? Porque não tem nenhum igual. E o nosso cérebro, ele precisa das pessoas. Pelo menos eu tenho uma referência, entendeu? Eu dou até um exemplo nos treinamentos, que é o seguinte. Percebe quando você, qualquer pessoa, tá, Gabi? Você chegou num evento aberto, tira um monte de gente. Qual a primeira coisa que você faz? Você dá uma olhadinha para ver se tem alguém que se conhece. Por quê? Porque eu quero me sentir em segurança, né? A gente tem um mecanismo ameaça e segurança. Eu quero me sentir segura. Então, para eu me sentir segura, eu tenho que ver se tem alguém ali que eu conheço. Se não tem alguém que você conhece, dificilmente, por exemplo, a gente que é mulher, dificilmente você vai sentar do lado de um homem. Você vai sentar do lado de outra mulher. Então, você vê como a gente quer estar entre os iguais? Eu quero estar nesse mecanismo de estar me sentindo mais segura? Faz sentido? Faz super, muito legal isso que você explicou. E pegando esse gancho da representatividade, vamos falar um pouco sobre representatividade em conselhos, né? Como que é esse desafio das mulheres conseguirem fazer parte de conselhos e como que você tem trabalhado isso nas empresas? Sim, que acontece, né? Quando a gente vai estudar os conselhos, como é que era antigamente, antes da gente ter o IBGC, antes da gente ter a Sampo, que são escolas hoje que formam conselheiros e conselheiras profissionais, né? Com toda uma bagagem para sentar num assento de conselho de administração. Antigamente era muito assim, eu me aposentava, eu era um C-level, eu me aposentava, daí eu jogava tênis, eu jogava golfe, ou conhecia, ia almoçar com um amigo meu que fez faculdade comigo, né, com muito igual, e falava, né, então vamos dizer que eu sou o João, você é o Marcelo, eu falo, Marcelo, tem uma vaga lá no conselho, a gente tá precisando de alguém com seu perfil, né, sei lá, financeiro, whatever, qual era a formação que a gente está precisando. Então, a minha tendência é trazer um igual, alguém que estudou comigo, alguém que é muito parecido comigo e que estava numa posição de liderança. Então, hoje a gente tem no Brasil aí um percentual muito maior de homens em cargos de liderança. Aí o que a gente fala é, mas será que quando eu trago um time que todo mundo é muito parecido, que fez uma faculdade igual, ou que todo mundo é engenheiro, ou que todo mundo é advogado, ou que todo mundo é administrador, será que vai sair muita ideia, inovação de lá? Será que a gente vai conseguir perceber algo que está errado aqui? Se todo mundo é muito igual? O que acontece, Gabi, é que quando a gente tem time homogêneo, ou seja, as pessoas são muito parecidas, a gente chega numa tomada de decisão muito rápida, porque todo mundo pensa igual, não vai ter um ponto de vista muito diferente. E quando eu tenho um time heterogêneo, primeiro que demora um pouco mais para eu criar confiança entre as pessoas, que quando a gente é igual, a gente cria mais rápido. Então, eu vou ter esse primeiro momento de pessoas diferentes, né? E no conselho especificamente é um ambiente muito masculino, então que tem mais esse negócio de falar sobre coisas de homens e tudo mais, e que muitas vezes essa mulher pode, né, não achar que aquele ambiente é para ela. A gente tem visto já uma mudança grande, a gente vê uma movimentação de empresas, principalmente puxadas aí
pela bolsa, que teve algo como, olha, eu esqueci o nome do banco, que ele falou, a gente só vai fazer IPO para empresas que tenham mulheres em seus conselhos. Então, hoje a gente vê uma movimentação das empresas falando o seguinte, eu só vou contratar a tua empresa, eu só vou fazer parceria com a sua empresa se a sua empresa tiver diversidade, o que é muito legal, porque você movimenta não só a sua empresa, mas todo o entorno. Então, a gente tem percebido, por exemplo, nos Estados Unidos, na Califórnia, vai ser obrigado que os conselhos tenham pelo menos uma mulher. Uma só é pouco, porque a gente tem outras pesquisas falando que quando eu tenho só uma pessoa diversa, a probabilidade dela discordar e trazer uma divergência de opinião é muito pequena, porque tem uma tendência do viés de efeito grupo, que é todo mundo concordar com o que está sendo falado. Para eu não desviar do padrão, eu acabo concordando. Então, a gente tem pesquisa que fala que a gente precisa de pelo menos 3 pessoas, né? 30%, desculpa. Então, se a gente tem 10 pessoas, 3 sejam diversas. Porque aí eu tenho um grupo que vai poder se posicionar talvez com uma ideia diferente, entendeu? Mas quando eu tenho uma pessoa só, é muito difícil que ela se posicione. Com certeza, até porque senão ela vai virar o bode expiatório, né? Ela fala, tá vendo? Ó, sempre ela que traz um ponto de vista diferente. É sempre ela. Porque ainda tem isso nas reuniões que é assim, tem um cronograma. Daí não pode sair meia vírgula do cronograma, né? Porque a assertividade é falar daquele negócio sem sair um pouquinho, né? Eu estava até dando treinamento outro dia, daí um homem falou para mim, nossa, eu fico louco quando sai do script do que está ali. Eu falei, mas talvez venha com um ponto de vista cheio de insight, ideias legais que vocês podem parar mais tempo para falar sobre aquele ponto de vista. A gente tem um mecanismo na Fazer Diversidade que a gente recomenda para os clientes, não sei se você usa isso, Gabi, que a gente aprendeu muito com os cursos todos que a gente fez, que é deixa decantar. Então, deixa aquela ideia vir, deixa eu pensar, faz sentido. Puxa, o que eu poderia trazer de ideia, né, aqui para... Não precisa resolver já. Essa assertividade, muitas vezes, ela vem com falta de posições, com falta de ideias, né? Que vai tomar uma decisão muito parecida com todas que já foram tomadas. Então, vamos pensar um pouco, deixa decantar, porque é exatamente quando você está desconectado do problema, daquele desafio, que vem a ideia. Então, na hora que você está pensando no nada, vem a ideia. Puxa, podia trazer aquela ideia. Eu falo que eu tenho muitas ideias quando eu estou tomando banho. Eu falo, uau, não tinha pensado nisso, né? Ou seja, quando eu desconectei, que eu venho com ahá, né? Com certeza, até o Einstein dizia isso, né? Então, Eu vi uma biografia dele que ele falava que a gente tem que trabalhar até exaurir as fontes, só que aí quando você chega no não saber, você tem que dormir, porque o seu cérebro vai criar a solução, inconsciente, exato. vai vir alguma outra coisa que vai te ajudar a desvendar, né, um melhor caminho. E aí, para já ir fechando, a gente falou da síndrome do impostor, né? Que também acomete homens e mulheres, mas que a gente tem conhecimento que, principalmente no momento de se inscrever para vagas de alta liderança, as mulheres ainda acabam sentindo menos confiança de se inscrever se elas não tiverem todas as habilidades da lista e que os homens, mesmo tendo metade, se sentem confiantes e se inscrevem, né? Isso. E a gente tem até conversado sobre a necessidade de fomentar um coaching de fortalecimento feminino, né, com essas habilidades socioemocionais, soft skills, que ajudam que a mulher se sinta mais autoconfiante e capaz de assumir os recursos internos que ela já tem, né? A gente não vai criar nada novo dentro dela, ela simplesmente vai tirar esses medos que vêm de toda essa construção social e tudo mais. Agora, conta pra gente como você tem encarado isso, já nas consultorias que você dá. Como que você tem ajudado essas mulheres a se fortalecerem e puxarem umas às outras para a liderança? Então, unindo elas, né, mostrando que sim, esse empoderamento, então é esse fortalecimento, então a gente traz com esse viés aqui, né, de olha, todas as pessoas sentem isso, então primeiro a gente precisa olhar muito assim, quais são as crenças que te limitam
e as crenças que te impulsionam, né? Porque a gente tem muita crença limitadora, como você falou, tem lá um cargo para a gente aplicar. Puxa, mas eu não tenho isso. Nunca está preparada, né? A gente acha que a gente nunca está preparada. E os homens, a gente vê que, puxa, eles vão lá e aplicam, né? Então, tem aquela pesquisa da HP que fala que se a mulher não tem 99% das competências, ela não aplica. O homem, quando tem entre 60 e 70, ele aplica, né? E aí eu gosto sempre de mostrar para elas que não, que homens e mulheres sentem isso. E o que é a síndrome do impostor? Que eu acho que as pessoas não sabem muito bem. É quando você acha que você não está preparada, você é incapaz de sentir merecimento pelo seu sucesso, então você acha que você nunca, né, você não merece aquilo. Quantas vezes eu ouço as mulheres falando assim, eu tive uma sorte, foi simples sorte, né? Eu falo, não, amor, você é competente, né? Não é porque você teve sorte. Então, primeiro a gente acha que a gente não está preparada, depois a gente é incapaz de sentir esse merecimento do sucesso, e o terceiro é que as provas que a gente tem, a gente ainda acha que é sorte, né? Eu gosto de trazer duas falas, uma é da Sheryl Sandberg, que escreveu o livro Faça Acontecer, que é excelente, né? Que ela é só a segunda mulher do Facebook, né? Só. Ela é só a segunda posição do Facebook. Mas ela tem uma frase que fala assim: ainda há dias que acordo com a sensação de ser uma fraude. Não estou certa de que devo estar onde estou. Ou seja, uma mulher dessa acha que é uma fraude, que ela não deveria estar lá. Mas eu também adoro trazer uma outra para ter um contraponto e mostrar que homens também sentem isso, apesar deles não mostrarem que eles sentem. E aí eu gosto de um textinho do Howard, que é o fundador do Starbucks, que ele fala o seguinte: pouquíssimas pessoas, mesmo que já tenham ocupado um cargo tão alto antes, sentam na cadeira de presidente e acreditam que são qualificadas para estarem ali. Mas elas dificilmente demonstrarão essa insegurança. Ele vai até aqui. Aí eu gosto de acrescentar o seguinte, vírgula. E se for um homem, menos ainda que ele vai falar que ele tem insegurança. Porque essa vulnerabilidade, esse, puxa, eu não sei, você pode me ajudar? Eu assumo esse cargo, mas você pode ser meu mentor ou minha mentora para me ajudar aqui? Ele não vai fazer isso, porque não é esperado. E se ele fizer, eu vou falar, puxa, acho que a gente errou, hein? O cara não está muito firme no negócio dele aqui. Né? Então, é trabalhar esse potencial dela, trabalhar essa autoestima dela e que ela entenda até que pode ser uma crença que ela tem lá de trás, como eu tinha. Então, eu gosto de trazer pelos meus ensinamentos, né? Eu tinha um pai que ele era um engenheiro, então entendia absolutamente tudo de matemática. E quando eu tinha dúvidas de matemática, eu ia estudar com ele me chamava de obtusa. Obtusa, que é um ângulo ou seja, para traduzir, seria como se fosse burra, tá? Então, ele falava, você é uma obtusa. Então, eu fiquei com muitos anos com aquilo na minha cabeça, falando assim, putz, será que eu sou burra? Mas eu estudava, ia bem nas provas, eu falava, não sou burra. Mas demorou um tempão para eu conseguir entender o seguinte, isso não é meu, isso é dele, ele que falava isso não me pertence. Eu não vou deixar essa crença me amarrar aqui, né? Igual a gente fala da metáfora do elefante. Então, ele nasce, amarra o elefante, aquele bicho gigante, numa estaquinha, e aí o elefante fica ali a vida inteira sem ter noção da força que ele tem, só com uma levantada de pata ele sai daquela estaca, né? Então é uma crença limitadora. Então você tem que entender o seguinte: qual é a sua crença limitadora? Foi na sua infância? Foi em casa? Foi na escola? Foi alguém que te falou que você está se limitando a se achar naquele lugar? E não vê esse potencial todo que a gente tem. Então, a ideia de trabalhar esse tema da síndrome da impostora é mostrar esse potencial, essa competência toda que está guardada aqui, às vezes ela não sabe. Então, a gente vê em empresas, Gabi, e eu falo isso, né, para as lideranças fazerem, chegar para aquela mulher e falar: vem aqui, vamos ver o seu currículo, senta aqui, deixa eu te falar, vem cá. Olha aqui, deixa eu contar para você quem você é, porque você não está se enxergando. Porque muitas vezes ela tem isso de não se enxergar, né? Ela e todo mundo que faz parte dos grupos minorizados, né? Então, por exemplo, outro dia eu falei isso, daí tinha uma pessoa do RH que é um homem gay. Ele falou: Cris, eu também sinto tudo isso. É verdade, porque ele também foi colocado no grupo de você não faz parte dos grupos dos homens. Então, ele também se sentia diminuído. Também vai precisar fazer isso com ele. Então, é chamar e falar: olha aqui o seu currículo, pelo amor de Deus, né? Vamos deixar essa síndrome da impostora de lado? Então, isso é algo que vai ser necessário com esses grupos minorizados que a gente está falando, com as mulheres, com as pessoas negras, né? As pessoas negras, a gente vê que a própria família, muitas vezes, falava: isso aí não é para você, você não está vendo que só tem pessoa branca ali?
né? A gente trouxe um diretor de uma empresa uma vez para falar no nosso fórum negro, ele falou que a mãe dele falava isso, como uma proteção, né? Então, eu quero te proteger, filho. Então, assim, não pensa tão alto, não pensa tão grande, não pensa que isso é para você. Então, essas pessoas dos grupos minorizados, que não têm tanta representatividade nas empresas, vão precisar desse fortalecimento dos seus potenciais. Muito legal, muito legal. Nesse mesmo livro, né, que essa segunda mulher do Facebook menciona essa frase, eu vi uma parte dizendo que quem tem a síndrome do impostor, e eu acho que todo mundo já teve ou vai ter em algum momento da vida, né? E é pelo menos muito criativo, né? Porque para ver o sucesso na cara e conseguir inventar tantas desculpas para si mesmo para não conseguir aceitar que aquilo é um sucesso, realmente, sim, somos muito criativos, tanto nos nossos medos, né, nas nossas inseguranças, e muito bacana. Adorei saber mais do seu trabalho, a forma como você oferece ele ao mundo. Estou super interessada nesse fórum. É uma pena que a gente não teve esse ano, mas com certeza ano que vem vai ser um sucesso. E é isso. Tem alguma dica de livro, algo que você queira deixar de mensagem final para quem está assistindo a gente? Eu vou deixar 2 dicas de livro. Uma chama Os Segredos das Mulheres de Sucesso, que fala bastante sobre a síndrome da impostora, né? De como vencer a síndrome da impostora, porque não é só ter, como que a gente pode vencer. E um outro livro que eu recomendo para todas as pessoas, e principalmente para quem está em posição de liderança e de gestão, que é como lidar com a equipe e você ter uma equipe diversa e você criar confiança com essa equipe, é um livro que eu adoro, o autor que chama Simon Sinek, que é Os Líderes se Servem por Último. E ele fala muito sobre qual é o hormônio que você quer que o pessoal da sua equipe tenha. Então, num ambiente tóxico, a gente vai fazer com que as pessoas tenham adrenalina e cortisol. E nos ambientes que a gente quer que as pessoas se sintam bem, felizes, produtivas e desempenhem, a gente tem a dopamina, a ocitocina e a serotonina, que são os hormônios que fazem a gente desempenhar melhor. Então, só trazer as pessoas diversas e sem fazer com que elas se sintam bem nesse ambiente felizes não vai adiantar. Então, a grande sacada aqui das empresas é criar uma cultura inclusiva para que eu tenha a diversidade, as pessoas queiram ficar e desempenhar cada vez melhor. E esse livro fala muito sobre esses pontos, de como ser um líder inclusivo e não um líder tóxico, ou uma líder tóxica. É muito interessante o Simon é realmente incrível, né? Todos os vídeos dele são ótimos e é interessante que é uma outra forma de abordar os efeitos da autocompaixão e da compaixão que a gente vem conversando também, né? Sobre a ocitocina no cérebro. E você falar sobre a formação de equipes que se apoiam, também me vem o que a gente veio conversando sobre esse coaching de fortalecimento para as pessoas, que uma das etapas é justamente trazer o olhar, né? Como que as pessoas que estão ao seu redor te enxergam, porque às vezes é tão difícil para a gente se apropriar dos nossos dons e talentos, porque a gente realmente não está conseguindo se enxergar, a gente está ali com uma viseira, né? Limitando a gente, às vezes nesse espaço existencial pequenininho que veio da infância e que a gente já está pronto para deixar para trás, com uma palavra de incentivo, com alguém que confie em você, com o mínimo de estrutura de apoio que se apresente no caminho, né? Então, e usar muito a psicologia positiva também, né, Gabi? Que é, por exemplo, a pessoa está te contando alguma coisa no seu time, então algo que mostra que ela teve coragem, mas ela não está usando essa palavra, ela está te contando, e na hora que você percebeu, você fala, poxa, então uma das suas qualidades é que você é corajosa. Né? Nossa, não tinha percebido. Porque a própria pessoa tem dificuldade de se perceber, como você falou, né? Então, começa a trazer. Nossa, então quer dizer que você é uma pessoa que é super colaborativa. É isso que você está querendo dizer. Olha, então traz para uma qualidade que ela não está enxergando a pessoa, né? Ela não está se enxergando naquela qualidade. Traz isso porque ela vai falar, puxa, é verdade, né? Eu não tinha me percebido assim. E é tão gostoso, né? Começar a realmente apreciar mais as pessoas. Porque assim como a gente
é contagiado por comportamentos de maldade, né? Tem muitos estudos que mostram isso. A gente também é contagiado por comportamentos de bondade, né? Então, se a gente começa a apreciar mais as pessoas ao nosso redor, mostrando mesmo comportamentos que podem florescer ainda mais, aquilo vai girando um círculo virtuoso, né? Que traz Sim, benefícios sim. para todo mundo. Então E é que muito traz esse poderoso. ambiente gostoso de trabalhar, que você fala assim, puxa, amanhã é segunda-feira, que nem a gente falou, né? A síndrome da sexta-feira, né? Então, eu não vejo a hora de chegar sexta-feira, porque esse ambiente é tão ruim que eu não vejo a hora de chegar sexta. Não, eu quero que chegue segunda. Puxa, eu vou lá, vou fazer alguma coisa que eu gosto, que eu tenho paixão, eu vou encontrar pessoas que eu estou bem. Então, é esse ambiente que a gente quer criar dentro das corporações. Essa transformação. Maravilhoso, maravilhoso. Lindo propósito, estamos juntas mesmo, né? Aí, nesse caminho de transformação dessa nossa cultura. Agradeço mais uma vez pelo nosso papo, muito gostoso. Espero que as pessoas também se beneficiem, porque tem muito aprendizado aqui. E é isso, continuamos juntas. Ó, meu gatinho apareceu para se Nossa, despedir. gatinha saiu. Tem duas cachorrinhas aqui embaixo. É tão bom, né? Esse home office está sendo tão bom para a gente ficar, né? Para ficar com a minha filha, ficar com o meu maridão e com as minhas cachorrinhas aqui. Ai, foi Bom, ótimo, obrigada. Estamos juntas aí para a gente transformar cada vez mais essas corporações aí, né? Em lugares que a gente fala sempre, né? Felicidade tem tudo a ver com o corporativo. Quando a liderança entender isso, ela vai ter. As pessoas falam, a gente já dá lucro e tudo mais, que ótimo, vai dar mais, né? Quanto mais feliz, mais engajada, mais valorizada, mais vai ser o resultado final. Então, é isso que a gente quer associar mesmo. Diversidade com inclusão tem tudo a ver com performance, tem tudo a ver com você trabalhar feliz e entregar mais, né? e a cultura de confiança, né? De que É, todo mundo tem um espaço aqui nesse planeta, né? E que todo mundo exato. tem o direito de dar o seu melhor, né? Que não vai faltar isso para ninguém também. Muito bacana. Eu vou deixar disponível no YouTube, então a gente pode compartilhar com quem pode se beneficiar aí. Agradeço mais uma vez e vamos tecendo mais transformações aí no mundo. Muito obrigada, Cris. Obrigada, Gabi. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.